recebendo aqui, no estúdio do Sindicato dos Servidores, a vereadora Juliana Fraga, né? Nós estamos fazendo aqui vários bate-papos com os vereadores de São José dos Campos. Qual que é a ideia, né? A ideia é que a gente se aproxime mais do legislativo, tendo em vista as dificuldades que nós sempre tivemos em dialogar com o legislativo, né? Por conta de que o sindicato, quando chama os trabalhadores para ir para a Câmara, para algum projeto importante, nós ficamos lá na galeria e aquele vidro, né? Aquele vidro que nem metralhadora ultrapassa ele, a gente não consegue ouvir, os vereadores, na verdade, não conseguem ouvir o sindicato, o clamor dos servidores. Então, a gente quer essa aproximação com os vereadores até para poder negociar também com o executivo, né? A gente precisa do apoio dos vereadores para avançar aí nas conquistas e parar com a retirada de direito dos servidores municipais. Olá, servidores e servidoras. Para a gente é uma satisfação voltar aqui, né, fazer essa entrevista agora com a vereadora Juliana Fraga. Né? Em primeiro lugar, em nome da Juliana, quero aí cumprimentar todas as mulheres, né? Agradecer pela participação no 8 de março aqui no sindicato, foi muito importante, né? E desejar aí para todas as mulheres muita força, muita luta e superação. Dizer que nós estamos aqui, né, no sindicato, e é importante esse momento para a gente estar dialogando, né, ouvindo a vereadora, né, criando aí sugestões para que a gente possa ampliar a nossa luta e as nossas vitórias frente ao servidor e à servidora municipal. Juliana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, colegas servidores e servidoras. Obrigada pelo convite. É um espaço importante, né, de aproximação mesmo, de diálogo, aproximação. É bom para nós colocarmos o que está sendo discutido na Câmara, o que está sendo discutido na cidade e essa aproximação dos servidores. É bem importante. Parabéns pela iniciativa desse podcast. Bom, quem não me conhece, eu sou Juliana, filha de Marinilza e Lázaro, casada com Cláudio, mãe da Catarina, professora da rede municipal e estadual. Costumo brincar que a gente sofre duplamente, né? Com tanto o prefeito quanto o governador que não olha para os servidores, que menospreza os servidores públicos e principalmente uma categoria que vem sendo atacada constantemente são os professores. Então, infelizmente. Mas a gente está lá para lutar, para ser voz dos servidores, para ser voz de tantas pessoas da cidade que coloca lá para a gente a situação de vida, a situação dos seus bairros, a situação do dia a dia. E como, claro que a gente sempre defende os servidores, isso é incontestável, todas as pautas nós estamos em favor dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas a população que nos procura, que vai atrás, que vai levar suas demandas. E a Câmara é um desafio, né? E o mandato é um desafio, cada mandato é um desafio diferente, é uma estrutura diferente, vereadores diferentes, discussões diferentes. Claro que a gente tem um norte, né? Mas vem desafios. E esse mandato vai ser bem desafiador em termos de discussões geral da cidade, né? Vai ter plano diretor, vai ter provavelmente plano municipal da educação de novo, vai ter lei de zoneamento, então vão ter debates bem significativos para a cidade. Mas estou aqui para a gente conversar um pouquinho dos servidores, né? Da nossa luta diária. E começo aí falando sobre uma pauta que a gente assinou um projeto de lei, eu, a vereadora Amélia, o Carlos Abrantes, um projeto de lei que era, até o Dr. Zé Cláudio, que apresentou na gestão passada, ele tinha um assessor que era servidor, então montou o projeto, nós assinamos juntos, a gente concorda, assinamos juntos o projeto, que é do ticket de refeição. Como foi votado e não foi passado, né, nas comissões, esse assessor do Dr. Zé Cláudio está com a Abranches, e então a gente
conversando, vamos apresentar de novo. Então, assinamos juntos esse novo projeto. Claro que a gente sabe que ontem mesmo foi lido o projeto e a gente já escutou nos corredores de alguns colegas vereadores que vão tentar matar nas comissões, que é uma pena, porque está debatendo exatamente o Vale Alimentação dos servidores, né? Que aumentando, porque é ridículo o valor hoje e está aumentando, mas enfim, não é uma preocupação dos vereadores. E também a gente sabe que é prerrogativa do prefeito. O interessante é a gente colocar em debate, pelo menos, né? Às vezes a gente apresenta um projeto para colocar um debate, para falar sobre a situação, para forçar um diálogo, mas a gente vai ver como que vai andar. Deve ser uma pauta também do sindicato, eu acho que para as negociações, né? Mas isso é o mais novo que aconteceu. Ontem foi lido esse projeto. Olha, vereadora, vamos até recapitular um pouquinho a história do Vale Alimentação, né, e Refeição. O Vale Alimentação ele foi instituído no governo da doutora Ângela, isso negociado com o sindicato. De lá para cá, não se corrigiu a tabela. Eu recordo muito bem que quando no governo da doutora Ângela, a gente almoçava e ainda sobrava R$10 ou R$15. Ou seja, era um Vale Alimentação, um dos melhores do estado de São Paulo. Era melhor do que do governo do estado, né? Então, isso foi uma conquista do sindicato junto ao governo da doutora Ângela. De lá para cá, a gente sempre pede para revisar, para aumentar o ticket, mas a gente não avança. E quando a Câmara Municipal ela aprova que o Vale Alimentação dos servidores da Câmara passa para R$40, isso sem desconto algum, é o que a gente almeja, né? Nós parabenizamos a Câmara naquele momento, ainda continuamos satisfeitos com essa atitude, né, dos vereadores. Agora, não podem deixar os servidores municipais da ativa fora disso, porque aí me parece uma discriminação, porque não só os servidores da Câmara prestam um bom serviço para a cidade, como também todos os servidores da Prefeitura. Então não é justo, né? Eu acho que foi uma boa iniciativa aí dos vereadores que assinaram esse projeto, né? Junto aí com a Branches. E eu espero que essa comissão, qual a comissão, vereador? Comissão de Justiça e Economia. A Comissão de Justiça e Economia não, vamos dizer assim, não engaveta esse projeto. Embora seja um projeto autorizativo, se todos os vereadores tiverem essa consciência que o servidor municipal merece se alimentar melhor, isso vai chegar até o prefeito como positivo, para o prefeito falar, não, eu vou mexer nisso aqui porque é de interesse dos servidores, é interesse dos vereadores, é interesse da cidade. Porque um servidor bem alimentado, com certeza, ele trabalha melhor, né? Quem consegue trabalhar com o estômago vazio, né? E o Vale Alimentação hoje, depois a Zelita pode até comentar, ele é insignificativo para nós. Mais de quase 70% dos servidores pagam pelo Vale Alimentação, né? Ele é gratuito para uma minoria, os estagiários, por exemplo, mas os servidores mesmo, ele paga, então ele não é gratuito, né? Então, a gente paga. Então, a gente merece. Eu espero que essas comissões aí valorizem esse projeto que vai ser de interesse e nós vamos estar acompanhando. Sim, na sessão importante. De Câmara esse projeto. Ontem mesmo eu recebi mensagem, né, de colegas falando sobre esse projeto, falei que foi lido. E precisa mesmo fazer a pressão, acompanhar a sessão de Câmara, mostrar para os vereadores que estão acompanhando, estão vendo quem está votando contra os servidores. Porque, se você ver bem, nós perdemos tanto nessa de Felício e Anderson. Né? O plano de carreira olha, como professora, eles mexeram no plano de carreira. Veio como um projeto bom, que era o piso salarial do magistério para os PDs. Só que dentro do projeto, estava lá mexendo na
referência, mexendo no plano de carreira, mexendo naquilo que... E fez o quê? Tanto os professores do plano antigo quanto do plano novo perdeu muito. Na hora de se aposentar, em média, R$ 3.000. Então, é muita coisa. E eu lembro que essa discussão... caíram matando, porque a gente tinha pedido prazo de emenda. Mas como vai pedir prazo de emenda? É coisa boa. É para os professores PDs. Eles merecem receber o piso. Claro que merecem. E a gente também estava de acordo. Sim. Mas a sorte que nós conseguimos ver que tinham uma pegadinha no projeto, né? Uma pegadinha que fazia com que os professores perderam, porque eles votaram a favor. Então, quer dizer, fora isso, a gente sabe toda a construção desse governo, desse prefeito, do Felício e do Anderson, contra os servidores. Quanto mexeu na vida dos servidores, né? Então, Juliana, voltando um pouquinho sobre o Vale Alimentação, né? O projeto foi apresentado, né, a princípio, foi lido, né, pelo que você está entendendo. Já existe possibilidade dos vereadores rejeitarem, né? Isso, para mim, é um absurdo, sabe? Eu acho que, é assim, quando foi para defender, e aí, como o Zetão falou, que bom que arrumaram lá, né, aumentaram o Vale Alimentação dos servidores da Câmara, né? E eles aprovaram e foi tudo em comum acordo, ok, né? Assim, praticamente nós, os servidores que estamos fora da Câmara, que não somos de lá, nem ficamos sabendo quando já estava, né? Já estava sido aprovado. Ninguém se meteu, ninguém se envolveu. Então, o mínimo que os vereadores deveriam fazer em respeito aos servidores públicos é aceitar, porque quem vai decidir isso não é a Câmara. Quem decide se vai pagar ou não é o Executivo. Eles, no mínimo, eles têm que aprovar um autorizativo para que o prefeito se toque também, entenda a realidade do servidor público e mande para a Câmara, para ser votado de fato. Entendeu? Então, é o mínimo que eles podem fazer. Eles não podem. Eles não têm esse direito. Eles até podem, mas, sabe, é imoral eles se meterem numa coisa que eles já conseguiram para quem eles representam na Câmara, certo? Lá dentro da Câmara, que são os servidores da Câmara, né? Agora eles precisam pensar no servidor público, na população, porque se o servidor público está com uma barriga cheia, está se alimentando bem, ele tem condições de ter um olhar melhor para a população, porque ele principalmente está preparado para isso. Agora, quando o servidor público, quando a Câmara Municipal, os vereadores atacam os servidores públicos, tirando direitos, podando direitos, ele está prejudicando a população. Então, eles deveriam se tocar disso. Concordo, Zelita, é isso mesmo. Assim como os servidores da Câmara tiveram essa melhora no Vale Alimentação, os servidores todos, geral, têm que ter. Né? Eu também concordo e faz tempo que a gente está falando sobre isso, né? Não é de hoje, o sindicato fala sobre isso e precisa ter um olhar melhor mesmo para os servidores, porque é um descaso. E assim, a gente votou a favor dos servidores que receberam mais no ticket de alimentação da Câmara, mas entendendo que isso também podia ser um gancho para o prefeito, né? E não foi, o prefeito ficou quietinho, não mandou nada para a Câmara em relação ao Vale Alimentação. Então, não dá para a gente aceitar dois tipos de servidores, né? Servidores, mesmo porque uma grande parte dos servidores da Câmara são comissionados, uma grande parte dos servidores da Prefeitura que trabalha com a população são efetivos, trabalham, tem comissionados também, mas são efetivos, prestaram concurso, tem aí o reajuste salarial já com perdas no caminho, né? Mais o ticket, né? O Vale Alimentação que não valoriza o trabalho. Eu costumo falar para todo mundo que eu converso, infelizmente, os servidores de São José são desvalorizados nessa gestão. Juliana, sem contar que os servidores, no geral, né, é R$ 27,00 com desconto. Isso. Né, com desconto de até 70%. Aí tem servidor que recebe R$ 9, R$ 10 para almoçar, certo? O que foi aprovado na Câmara para os servidores da Câmara é R$ 40,00 sem desconto. Olha, assim, é uma coisa muito séria. Aqui nós vamos ter a nossa Assembleia de Campanha Salarial,
né? Uma das sugestões que eu acredito que a gente deva defender é que tenha um abaixo-assinado com todos os servidores, sabe? Um abaixo-assinado, talvez até um projeto popular, eu não sei como é que chama, para fazer com que eles se toquem. Não tem condições. É 2 pesos, 2 medidas. O supermercado é o mesmo. O mesmo supermercado, o mesmo restaurante que um vai, o outro vai. Pelo amor de Deus, né? Isso é incoerência demais. Não dá para aceitar quieto, não. E Olha tem só. muito ainda para fazer, né, Zelita? Tem muita luta para os servidores. Eu não consigo entender como que essa administração desvaloriza o servidor dessa forma. Porque, vejamos, primeiro, nós ficamos sem 3 gatilhos na época da pandemia. Inclusive, o sindicato teve que entrar na justiça para que a prefeitura reconhecesse aqueles locais, vamos dizer assim, que não tinham proteção nenhuma contra a Covid. Porque para eles era normal. Então, os trabalhadores ali correndo risco, muitos perderam a vida. Nós tivemos diretora do sindicato que perdeu a vida na pandemia, né? A Aline, que era agente de combate à zoonose, né? Nós tivemos o doutor Edelmar, né? Que é um médico, conhecido, querido no meio dos servidores, também perdeu a vida, e vários outros, né? E aí, o que acontece? Ficamos sem 3 gatilhos. Os 3 gatilhos representavam o que na época? 15%. Agora, 5 sobre 5 sobre 5. Quer dizer, olha o tamanho da nossa perda. Aí vem a reforma da Previdência. 14% acima no salário mínimo para todo mundo. Pensionista, aposentado, e aí a gente sabe o que aconteceu, né? Aposentados, até falei aqui para a vereadora Amélia, aposentado veio para o sindicato pedindo ajuda, pedindo cesta básica, né? Porque passou e passa dificuldade, ainda mais com questões de comprar medicamento, tudo isso aí prejudicou a vida dos servidores. Bom, sobre os 14, nós estamos esperando lá o Gilmar Mendes, na boa vontade dele, de assinar lá para a gente, para parar esse desconto de 14. Agora, os 15%, a prefeitura pode negociar com o sindicato, porque nós trabalhamos. Sim, verdade. Eu não fiquei em casa 2 anos esperando acabar a pandemia. Nós trabalhamos e, como eu falei aqui, colegas nossos perderam a vida. Então, não é justo, né, a gente ficar com essa perda aqui. E a cidade, a gente sabe, é uma cidade rica, um orçamento grande. E, olha, tem servidor que alega que a prefeitura faz muita obra com o nosso dinheiro, com o não repasse dos aportes para o Instituto. Sim. Então, o servidor fala isso direto ao sindicato. Ele está fazendo obra com o nosso dinheiro. Não é com o dinheiro dos impostos da cidade, é sim com o dinheiro que ele não passa, não repõe para o Instituto. Que o Instituto, para quem não sabe, é a contribuição que a gente faz mensalmente para as nossas futuras aposentadorias e pensões. Então, é muito, muito triste isso. Então, a gente espera que aprove esse projeto do Vale Alimentação, Refeição, que a gente consiga rever os 15% perdidos, e para isso nós queremos negociar com o governo. Nós iremos fazer a nossa assembleia dia 26, como a Zelita comentou. Antes disso, nós estamos fazendo reuniões setoriais, né? Agora, dia 18/3, faremos aqui com os trabalhadores da Fundas, às 18 horas. No dia 20, faremos com os aposentados aqui no sindicato, 9h30 da manhã. E no dia 24/3, faremos com todos os trabalhadores da saúde. Cada secretaria assim discute os seus problemas. Sim. E aí tem os problemas localizados em cada secretaria, vereadora, mas tem a pauta comum, que é o TICS, exato, que é os 15%, que aí prejudicou a todos, e que isso é comum a todos, que o que o governo ceder
vai melhorar a vida dos servidores. É isso. E olha, a perda foi tanto, você falou aí, dos 14%. Um exemplo que eu costumo dar e conversando com pessoas que não entendem, porque quando a gente fala de servidores, tem gente na sociedade que, mas vocês têm muita regalia, já ganha bem. Não é assim. Claro que a gente sabe que tem servidores que ganham muito bem, mas tem servidores que ganham um salário mínimo, né? Ganham R$2.000. E aí, olha só, R$2.000, você desconta os 14%, vai para 1.720, né? 1.720. Se tivesse recebido os 15%, né, do gatilho, que não recebeu, ia para 2.300, descontando os 14%, ia para 2.000. Não, ele está recebendo menos, porque além dos 14%, não recebeu os 15% do gatilho. Então, ele está recebendo 1.720, sendo que o salário dele era 2.000. Então, assim, é uma injustiça com servidores, e principalmente com servidores aposentados, que já pagaram uma vida inteira, já contribuíram uma vida inteira. É a mesma coisa, eu costumo falar para as pessoas, olha, imagina você no INSS, aposentado do INSS, e o governo vem hoje e fala assim, não, você vai continuar contribuindo, mesmo aposentado. É isso que o prefeito fez. É isso que o prefeito fez. E ele podia ter feito de uma maneira proporcional ao salário, acima do teto do INSS, gradativo, sei lá, fazer de uma maneira diferente para não pegar aqueles que recebem menos, né? Para não pegar aqueles que já recebem tão pouco, que é aquilo que o Zetão falou. Ele todo dia, Zetão, assim como vocês receberam, nós recebemos também colegas servidores falando que estavam com dificuldade de comprar remédio, dificuldade de comprar de comida, porque geralmente eles estão aposentados, mas têm filho, às vezes tem neto que acabam cuidando, ajudando a pagar um aluguel, enfim, cada um na sua vida, mas assim, é um dinheiro que fez falta, né? Que faz falta. Então, vereador, eu falo que é um abuso de poder, na verdade, dos grandes, né? Abuso de poder, uso do dinheiro do servidor indivíduo. Por quê? Porque aqueles 15% já estavam no orçamento. É verdade. Ele já estava reservado, porque se constrói o orçamento do ano que vem, se constrói esse ano. Então, você vai, dentro do orçamento geral da cidade, você vai separando previsão, as verbas. né? Exatamente. Já estava na previsão orçamentária, né? Aí, pegou esse dinheiro nosso, que já estava lá guardadinho, né? Que deveria ser aplicado, mas para eles usarem, né? Porque a gente sabe que o dinheiro do Instituto, né? De fato, não é nem alguém que conta. É verdade, não é as pessoas que falam, não. É verdade, eles pegaram o dinheiro do Instituto para aplicar em outros objetivos deles, né, que agradam uma minoria, e para usar o dinheiro do servidor, né, para embelezar a cidade, porque tem eleição e continua, né? Essa farra daí com o dinheiro do servidor continua, com o dinheiro do aposentado, né, que está no Instituto. Isso aí continua, mas aí eles pegaram isso aí, usaram da forma que quiseram, ficou congelado, como a lei permitia que fosse até 31 de dezembro do ano seguinte, lá, que acho que era 2023. Isso. Tudo que está congelado, não diz que está congelado e vai se acabar lá na geladeira, no congelador, não. Está congelado, pode descongelar. Então, ele pode sim descongelar esses 15%. Ainda pode, entendeu? Se quiser, se tiver vontade política, se tiver respeito pelos aposentados, né, e por toda a categoria de servidores no geral, né? É assim como o triênio, aquele ano, ele ficou parado. Aí agora a pessoa tem que pagar mais um pedágio, um ano, é mais ou menos isso que acontece. Mas o Instituto não, foi descontado todo mês. Ninguém congelou o pagamento, o desconto nosso do Instituto. Não ficou congelado, não ficou parado. É verdade. Ficou descontando todo mês. Mas o que entra para nós ficou congelado. É um absurdo. Eu acho que o prefeito, se quiser, né, com apoio da Câmara, pode sim, sabe, deveria sim fazer, e é isso que nós, servidores, tanto da ativo como aposentados, vamos estar cobrando. Nós queremos nossos 15%, eles arrumem lá uma forma de pagar, mas nós queremos receber. Sim, é justo. Inclusive, a gente não pode esquecer que até mesmo o Instituto, né, olha o que ele tem feito, 2 parcelamentos, né? Vamos pagar 20 anos pagando parcelamento do Instituto, e agora ainda o aporte, 117 milhões, sem fazer, né? Sem ter feito o aporte do ano passado, de julho para cá, né? Então, assim, que falta de respeito é esse com o servidor?
O vereador, só um segundo, e não é só com o servidor não, viu? É com a cidade. A população que às vezes não acompanha, né? Que não acompanha por conta de sérias, várias coisas, né? Não acompanha, tem que ficar esperta, porque esse dinheiro do Instituto, que ele está gastando hoje dos aposentados, quando acabar, porque um dia acaba, quem vai pagar é a prefeitura com dinheiro da população. É isso. Hoje sai desconto do bolso do servidor. Mas quando acabar, quem vai pagar é a população. Exato. Então, Vai ter que tirar de serviços da população para pagar, porque uma vai hora tirar a da conta vai saúde, chegar. tirar da educação para pagar Pra os servidores, pagar. porque isso aí é obrigatório. É isso. Bom, só para a gente encerrar esse assunto do Vale Alimentação, dizer para a população que não sabe, né? Nós, servidores, mais de 60% dos servidores aposentados ganham de 5 mil para baixo. Então, Vale Alimentação faz falta, né? E também é o seguinte, os 14%, quando estourar lá, quando o Gilmar Mendes é assinado, tem que parar. Ninguém suporta mais pagar esses 14%, né? Mas queria mudar um pouco aqui, vereadora, e dizer o seguinte, perguntar para você, sabe que o Sindicato de Servidores sempre foi contra as terceirizações, a vida inteira. Por que nós somos contra? Porque nós entendemos que serviço público de qualidade passa por concurso público. E com isso tem uma carreira, né? Tem um instituto para ser alimentado com um trabalhador concursado que entra na prefeitura. E o que o governo prefere? Terceirizar tudo. E aí eu pergunto para a vereadora, como que você viu aí essa agora entrega, né, das creches, das unidades da prefeitura para essas organizações sociais? Péssimo. Péssimo. Eu tenho batido tanto, não péssimo em relação às colegas professoras que se dedicam, mas além da questão dos professores, né, que eu sei que tem muito professor compromissado, elas não recebem o que deveria receber, que é o piso salarial do magistério. Além de trabalhar 2 períodos, meio período como professora e num período contrário como educadora, recebendo 2.100, 2.700 no máximo, né? E sendo que o piso do magistério está 4.300. Então, olha só, elas desdobra para fazer um trabalho, porque se você não aceitar, Zelita, fazer o período contrário, tem gente que aceita. Então você é quase obrigado a aceitar. Então isso é a terceirização. Claro que eles vão fazer o melhor que eles podem, mas a gente sabe que isso não entrega para as crianças o melhor. Porque elas poderiam estar estudando, se qualificando, planejando a aula, programando, né, toda. Não, ela tem que estar lá. Então, isso, e fora o cansaço de trabalhar o dia inteiro com criança. Além da terceirização das creches, né, nós tivemos a terceirização dos profissionais que trabalham com as crianças com deficiência. Então, imagina, as crianças com deficiência não têm direito a um profissional qualificado? As crianças com deficiência, os autistas, síndrome de Down, as crianças que têm DM, não têm direito a um profissional que estudou, que se qualificou. Tem tanto professor que fez pós-graduação em educação especial que está fora da sala de aula porque eles trocaram esses profissionais por pessoas que não têm nenhum estudo. E não que, mas está diminuindo. Não, gente, é sala de aula, é educação, você está ensinando, educando, você está fazendo com que aquelas crianças, pelo menos, tenham a possibilidade de avançar. E isso não está acontecendo, porque essas pessoas da terceirizada que estão com as crianças com deficiência, aconteceu alguma coisa, eles tiram as crianças da sala. Eles não podem ajudar as crianças a fazer atividade, eles não podem ajudar as crianças a avançar no estudo. Deu algum probleminha, eles tiram da sala, fica no pátio. Isso aí é relato, tá? Não é um relato, vários relatos de vários lugares. E as crianças acabam nem participando da aula. Então, assim, é uma discriminação com as crianças que têm deficiência na nossa cidade. E os pais têm que ficar atentos a isso. Tem que exigir que sejam profissionais qualificados, que estudaram para isso, né? É claro que a gente tem, por exemplo, os agentes educadores. Mas os agentes educadores, eles não são formados e estão lá.
Mas os agentes educadores fazem uma tarefa. E mesmo assim, nós temos, olha só, os agentes educadores de São José, a maioria entrou, tem ensino médio, mas a maioria se qualificou, estudou, ou fez faculdade, ou a própria qualificação da rede fez com que eles, né, avançassem, conhecessem. O trabalho deles eram diferentes. Agora, a formação desses agentes, né, que foram para a sala agora, que estão com as crianças com deficiência, é ridícula. Eu tenho uma conhecida que estava na BRAP. Eu vou dar até nome, ela estava na BRAP. A formação, pra você ter uma ideia, foi assim, ó. Foram fazer uma formação, a pessoa que estava dando formação pegou o laptop, leu, e depois passou o laptop assim, ó, para eles olharem. Vê se isso é formação. Formação de quem cuida de criança, quem está na sala de aula, quem está ali no dia a dia. Não é. São José dos Campos era referência em educação e, infelizmente, por causa dessas questões, por causa da terceirização especificamente, por causa da falta de valorização dos profissionais de educação, vai cair a nota. Porque eles fazem a propaganda. Porque São José melhorou o IDEB. Porque São José melhorou. Melhorou em termos de papel. Sabe? Aquelas teoria, avaliações. Né? Papel, tecnologia. Ok, isso aí pode ter melhorado. Mas na nota, no fim mesmo, não melhorou e não avançou. E não vai avançar se continuar essa desvalorização. Agora, a gente teve no começo do ano a questão dos professores eventuais, né? Poxa vida, agora estão terceirizando os agentes educadores. Antes, quem que substituía os agentes educadores? Ou eram os professores eventuais, eram os professores que eram formados, até poderiam substituir os agentes educadores. Agora vai vir com pessoas da BRAP ou de outra instituição, que vai colocar os agentes educadores terceirizados e quando eles faltarem? E quem que vai fazer quem que vai substituí-los? Ou até mesmo, e a formação dessas pessoas? Vai ser desse jeito, com laptop mostrando só... E a rotatividade, né? Porque de 200 ano passado que foram chamados, mais de 120, se eu não me engano, saíram. Então, olha só, teve muita rotatividade. A gente sabe com criança tem um vínculo, né? A criança ali, principalmente a criança com deficiência, tem vínculo. Tem a questão de você acostumar com aquele profissional. Não estão preocupados com isso. Estão preocupados com questão econômica, né? E quem está ganhando? A prefeitura e a instituição. Porque os profissionais não estão ganhando, as crianças não estão ganhando com essa terceirização, ninguém outro está ganhando com a terceirização. Quem está ganhando com a terceirização ou é a prefeitura e a instituição, só. Então, eu sou completamente contra, não só da educação, mas também em relação à saúde, que a gente tem visto muita reclamação. Eu tive na UBS do Galo Branco, teve reclamação. Eu tive na questão da UBS do Jardim da Grande, tive reclamação da questão da terceirização. E assim, a gente sabe que alguns serviços até pode ser terceirizado, né? Nós não somos totalmente contra. A gente sabe que alguns serviços podem ser terceirizados, mas a gente tem que fazer uma peneira de qual realmente pode ser terceirizado ou não. Inclusive, quando ele terceiriza, por exemplo, as creches, onde estão os agentes educadores, eles estão transferindo os agentes educadores para longe das suas casas. Né? E ele tinha ali o vínculo, né, com os pais, com aquela criança, eles estão indo para outras unidades. Né? E isso é transtorno. Isso, como você falou, não é para o bem da cidade. Alguém tem interesse nisso. Essa educação 5.0 que eles falam... É um absurdo. É propaganda, né? A gente vê que a propaganda e a maquiagem aqui em São José é muito bem feita, né? A cidade inteligente, cidade sustentável. E eu costumo falar o seguinte, primeiro que saúde e educação não é para ter lucros, é para atender. É universal. Saúde e educação no nosso país é gratuita, assim, entre aspas, né? Porque a gente paga impostos e coisa e tal, mas tem que ser para todo, né? Todo cidadão, toda cidadã,
é para todo mundo, saúde e educação. E tem que ser de qualidade, porque não é de graça. Né? O médico, o enfermeiro, o professor, ali todo mundo tem o seu custo de vida, tem o seu ganha-pão, né? Tem o seu salário, né? Para atender bem. E é papel da administração, do administrador da cidade, fazer o melhor, não tentar lucrar. E quando entra uma empresa terceirizada numa unidade de saúde, a população devia ficar muito esperta. Por quê? Cai o número de exames, porque tem cota, eles têm uma cota para fazer de exames. Se chegar a 15 precisando fazer um exame, mas a cota é 10, os outros 5 vai ficar para amanhã, vai ficar para depois da meia-noite, vai ficar quando virar o dia. Porque é assim, limitado o número de exames. As consultas, você vê os médicos lindos, né? Tem as meninas médicas bonitinhas, muito arrumadinhas, né? Com todo respeito, os médicos também, tudo. Porém, eles são orientados a usar a mesma medicação. Eles não procuram saber de fato o que é que você tem. Sabe, é o mesmo remédio para todo mundo. Parou a dor? Ok, tchau. Você volta no dia seguinte com a mesma dor. É o mesmo medicamento. Se você for insistente, eles pedem um exame. Caso contrário, não pedem exames. Então, ali não tem um vínculo com a família. Ali, se você for 10 dias no mês, 10 dias é praticamente o mesmo remédio e coisa e tal, vai empurrando com a barriga, não tem um vínculo, cada dia que você vai a um médico diferente, sabe? Então, isso é muito ruim. A mesma coisa na educação. Eu lembro uma época que teve uma escola aqui no São José dos Campos que foi assaltada. Olha o que é importante, o vínculo. E levaram praticamente, era naquela época dos computadores que chegou, levaram várias coisas da escola. O vínculo é tão importante que no dia seguinte, quando espalhou, saiu no jornal e tudo, os próprios pessoas que fizeram isso devolveram, porque conhecia a diretora da escola há muitos anos, porque tinha amizade, porque os filhos deles estudavam ali, e eles conheciam as professoras, conheciam as diretoras, conheciam ali a comunidade, né, ao redor daquela escola, e devolveram. Para você ver, o vínculo que tem, o conhecimento, sabe, faz com que você faça um trabalho melhor, trabalho de qualidade, né? Então, isso é importante. Nas creches, é um absurdo. É os primeiros passos, é as primeiras falas, as primeiras atitudes que as crianças vão ter. E considerando que na nossa sociedade, né, nós somos classe baixa, classe média, nós somos de tudo, né, todos os tipos de pessoas, né, que não tem salário, que estão passando momentos difíceis com a família, familiares, com os pais. E essas crianças vão estar todas juntas, sabe, ali. E aí, se não tem um ensino de qualidade, se não tem um acompanhamento de qualidade, isso aí só piora a situação do nosso país. Infelizmente, é isso que a gente tem que pensar, sabe? No amanhã, né? Mas, infelizmente, hoje São José dos Campos está preocupado com o marketing, com o bonito, como é que tá, sabe? É a beleza. E a beleza não está, muitas vezes, atrás de uma maquiagem, sabe? Tem uma pele ressecada. É como eu falo, muitos servidores nossos trabalham, de fato, com o coração cheio de lágrimas. Sabe, os olhos sorrindo, ali está com um sorriso no rosto, meu coração está cheio de lágrimas, porque a gente não pode sequer oferecer o melhor para a população, porque nós não temos. Nós não temos o melhor. Então, é isso que a gente pede para os vereadores, né? Você, enquanto vereadora, juntamente com os demais lá, né? E estamos aí reivindicando, né? Daqui a pouco nós vamos falar mais da nossa campanha salarial, mas é isso, é um desabafo e, ao mesmo tempo, dizer que pode. Se quiser, pode. São José é riquíssimo. Sim. Tem muito dinheiro. Pode, se quiser. Eu costumo falar o seguinte, né? Quem está, às vezes, na Câmara, prefeito que está no 7º andar, ele nunca deve ter ido numa sala de aula, numa UBS. Não conhece a realidade, de fato. Não conhece, Zelita. Porque se conhece, não tem coração para falar assim, poxa, precisa mudar. Porque quando você vai, você conhece, você está no dia a dia, você conhece pessoas, você está vendo uma realidade, no mínimo você tenta mudar e melhorar. Não é tão insensível a essas situações.
Agora, ou você simplesmente fala assim, ó, lavo minhas mãos, não quero nem saber, entendeu? Vou atender aqui o meu grupinho aqui e essas discussões eu deixo para lá. Porque não é possível quando a gente colocar tanta situação aí, nós, a gente expôs aqui dos servidores em geral, da educação, da saúde também, que não está diferente. O pessoal da saúde também está gritando, porque cada situação de UBS, do CAPS, sabe, em relação aos servidores, é triste. É doloroso quando você chega, um colega dos servidores chega para falar uma situação e você está meio com as mãos amarradas, porque nós temos um prefeito que não olha mesmo os servidores e a qualidade só vai caindo e vai impactando na vida das pessoas. E às vezes as pessoas não conseguem diferenciar, né? Quem que é servidor efetivo, quem é da terceirizada, então tudo coloca no mesmo balaio, é mal atendido e fala, mas eu fui mal atendido pelo servidor, e não é servidor. Exatamente. Então Realmente. isso acaba caindo nas nossas costas também. É uma pena. Tá certo. Bom, aproveitar aqui então, mostrar esse jornal aqui, ó. Esse jornal aqui, os trabalhadores vão estar recebendo em suas residências, né? Vai para o correio hoje. Então, provavelmente, a semana que vem estarão recebendo. Onde tem muita coisa importante aqui, né? Que o servidor deve saber. Inclusive, sobre a nossa Assembleia Geral, dia 26 de março, às 18 horas, na Câmara Municipal. Pela primeira vez, nós iremos fazer uma Assembleia para aprovar a pauta de reivindicação na Câmara Municipal. Onde está o Legislativo, é onde vota. Lá fala que é Casa do Povo, vereador? Isso. Casa do Povo. Isso que é. Então, Tem os que ser, servidores né? municipais vão estar lá. Então, quero conclamar a todos os servidores que, ao receber esse jornal, leiam com atenção. Quem não receber em casa, porque por algum motivo ou outro mudou de residência, venha no sindicato pegar. Nas unidades maiores nós vamos estar distribuindo, né? Porque é o seguinte, quem cuida da cidade somos nós. Sou eu, é você. Esse é o slogan da nossa campanha desse ano. Quem cuida dessa cidade sou eu, né? Sou eu da ativa, sou eu aposentado, que muitos anos dediquei minha vida inteira pela prefeitura, que merecemos respeito. E todo governante que não respeita os servidores, ele está condenado ao fracasso. Mais cedo ou mais tarde, a casinha cai. Então, Ô Zetão, deixa eu só perguntar aqui, qual o horário que vai ser a Assembleia? Assembleia às 18 horas, 18 na horas? Câmara Municipal. Ah, tá. Aqui. Gostaria que a vereadora tivesse presente, convidasse os colegas lá, Sim. vereadores, convidasse os outros vereadores para vir aqui para o sindicato, conhecer as nossas dificuldades, nossas angústias, né? Ontem mesmo eu estava conversando sobre isso. Porque o vereador ele faz o requerimento lá para a prefeitura e quem que vai atender? É o servidor. Então, por gentileza, atenda as nossas reivindicações. O que a gente quer é sensibilidade social, que o prefeito tem uma sensibilidade social com os servidores, que é que faz essa cidade bela como é. É isso. Então, Verdade. só reforçando, né, o chamado para essa Assembleia do dia 26, né? Dizendo aí para o servidor que, né, as pautas principais, né, que são gerais, né, a gente já sabe que todo ano a gente faz assembleia, mas é necessário, né, que o servidor reforce, que o servidor leve suas pautas, leve suas reivindicações, o que ele não consegue vir aqui, às vezes, nas assembleias que nós estamos fazendo, né, mas leva lá nesse dia, vai apresentar. O bom seria que pudesse vir, ainda falta duas... Quantas setoriais estão aí? Falta a Fundas, que vai ser no dia 18/3. Os aposentados às 9h30 da manhã no dia 20. E às 18 horas novamente, dia 24/3, os trabalhadores da saúde. Então, é bom se, chegando aqui, a gente vai discutir mais, vai ter mais tempo, né, vai ouvir melhor, vai entrar num consenso para levar para a Assembleia do dia 26. Mas quem não puder vir, não pôde vir, nas que já fizemos, né, dos agentes educadores, fizemos da educação. Então, quem não pôde vir, vá no dia 26.
por vários motivos, né? Primeiro, para apresentar suas ansiedades, fazer seus questionamentos, né? Levar suas reivindicações para ser aprovada lá. E segundo, vamos lotar aquela Câmara, vamos lotar aquele plenário, porque lá é a casa onde estão os vereadores e as vereadoras. Então, é lá que nós temos que mostrar que nós temos força. A força do sindicato está na participação de cada servidor e de cada servidora. Porque nós que somos diretores do sindicato, nós somos servidores municipais. Nós não fazemos parte do executivo, nós não fazemos parte do legislativo, nós somos servidores, né? Eu falo para todo mundo, eu sou cozinheiro, Zé tem fiscal, os demais diretores, cada um tem a sua função. Nós ganhamos tanto quanto os demais servidores, não temos o a mais, né? Então, nós temos a liberdade, nós temos o direito de falar. Porque se um servidor que está lá na base chegar e for falar o que a gente fala aqui, for falar lá para o prefeito, ele pode ser demitido, ele pode ser punido, né? É. Os diretores do sindicato têm Voz. essa voz para falar. Então, é só por isso que faz a diferença. É só isso, mas nós somos iguais. Então, né, o sindicato é você que está aí na escola, você que está na unidade de saúde, você que está, muitas vezes, nas ruas, né? Guardas municipais, todo o setor público, né? São vocês o sindicato, somos nós juntos. Então, venha para essa assembleia aí do dia 26, né? Nós estamos aqui com uma camiseta linda. Olha aqui, não sei se vocês estão vendo, né? Aqui é a camiseta da campanha salarial, né? Nós vamos ter camisetas, depois nós vamos entrar em contato, colocar nas redes sociais como é que o servidor faz, né, para conseguir a camiseta. Vamos, de fato, mostrar a nossa força e o nosso poder que nós temos lá na Câmara Municipal no dia 26, às 18 horas. É importantíssimo. Eu costumo falar, gente, a mobilização, né? As pessoas unidas pode mudar a chavinha. Muda a chave de um vereador que está em dúvida, muda a chave de um vereador que, tem servidores que votaram em mim, então faz pressão para esses vereadores. Os vereadores ficarem atentos, quais são os vereadores, não, os servidores ficarem atentos, quais são os vereadores que estão do seu lado, né? Quais vereadores que ou fazem um discurso e depois vota contra. Então, assim, ficar atento mesmo, servidores é importante e a união, porque pensa, nós somos muitos, somos muitos servidores, tanto na ativa quanto quem está, né, aposentado, e mais os familiares, é um número muito grande, então pode fazer muita diferença. E se você vê bem, na eleição, eu falei até esses dias na sessão, o Anderson não ganhou, assim, não foi o mais votado, porque o mais votado foi ninguém, né? Porque branco, nulo e as abstenções foi maior que a votação do Anderson, prefeito. Então, assim, você pensa, as pessoas, se a gente colocar aqui essas pessoas que não foram votar ou que votaram em branco estão descontentes, então é uma resposta, né? É uma indicação. Mas não quer dizer que ele não possa fazer. Poxa, prefeito, você pode fazer mais, pode fazer melhor para os servidores, que aí você vai fazer para a população, porque os servidores é o reflexo, é um atendimento que vai ser melhor, é um atendimento que já atende bem, porque o servidor já tem esse compromisso, né, de atender bem. Ele vai fazer, ele está mais satisfeito, o trabalhador que trabalha satisfeito se dedica mais. Então, assim, esse olhar que nós gostaríamos que fosse mais sensível aos servidores. Vereadora, nós agradecemos a sua presença aqui. Venha mais vezes, né? Sim. Porque você é servidora, sempre esteve ao lado do servidor, defendendo os interesses dos servidores. Quiçá nós tenhamos mais vereadores comprometidos com a causa dos servidores municipais. Convide os colegas lá para que venham para cá, conhecer o sindicato aqui. Ninguém vai tomar uma água, vai tomar um café, nós vamos trocar ideia. Aqui ninguém quer trazer vereador aqui para ser ofendido, maltratado no sindicato. Nós não somos inimigos nem do legislativo, nem do executivo, né? O sindicato, ele contribui. Porque quando a prefeitura enche de terceirizações, né? Terceiriza tudo, sobra para nós.
né? Os trabalhadores vêm aqui reclamar, tanto da ativa como os próprios terceirizados. Olha, mas já teve situação aí que no primeiro mês não fizeram o pagamento. Vem para o sindicato, então é uma demanda Falar muito nisso, grande. Zetão, eu quero fazer até dar uma atenção aos terceirizados, porque agora tem uma lei que prefeitura ou terceirização, né? A entidade não paga, não é mais responsabilidade da prefeitura. O terceirizado, o profissional, tem que provar que a prefeitura não fiscalizou. Olha isso. É verdade, não é eu fiquei sabendo É um disso. absurdo. Então, quer dizer, fiquem atentos, os colegas porque nós vamos mandar esse podcast para os colegas terceirizados. Fiquem atentos se está sendo pago o FGTS, se está sendo pago tudo. Por quê? Se não pagarem, agora a prefeitura ainda tem isso. É uma lei municipal? Não, uma lei federal. federal. O STF. É. Que agora, então, por exemplo, você trabalha no hospital por uma terceirizada. Tá lá, limpando o chão. Todo dia. Você tem que provar, se você não for pago, não depositaram os seus. O que tinha que ter depositado, você vai ter que provar que a prefeitura não fiscalizou. Como que é isso? Quer dizer que legalizaram, entre aspas, a lei da terceirização, criar trabalho intermitente, que é aquele Sim. trabalho que você pode trabalhar 1 mês, 2 meses, quanto tempo quiser. E aí, por outro lado, tiraram essa corresponsabilidade né? da prefeitura. Né? E aí você, imagina, o trabalhador ter que provar? Se ele está lá trabalhando o dia inteiro, imagina, É escravidão, né? Voltando, né? Então, é por isso que dá fiquem esses atentos. problemas, por exemplo. Vários problemas nós tivemos com coletores de lixo aqui em São José dos Campos, né? Aí eles não vão trabalhar porque não receberam e a população fica com o lixo ali na porta da sua casa há muito tempo. Ou seja, o prefeito terceiriza e ele não tem responsabilidade sobre a empresa, se ela paga, se não paga, se não trabalha. Pô, que absurdo. É um né? absurdo. Isso é um absurdo. Isso é destruir o serviço público. É destruir E nós somos contra destruir o trabalhador também, os direitos, porque que trabalhou, que não recebeu o que tinha que receber e ainda ficar de mãos atadas porque tem que provar que a prefeitura... Então, assim, fiquem atentos, porque... Vai vir muita luta, viu, gente? Então é mais um motivo para a gente se organizar, se unir ainda mais. Exatamente. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço, Obrigada. Zetão, pelo espaço, Zelita, sindicato. Até a próxima. Estou à disposição, Gabinete 14. E, pessoal, dia 26, às 18 horas, Câmara Municipal. Tamo juntos e juntas. Obrigada, gente. Um abraço a todos os colegas servidores.